dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, e dia de comentar uma série de assuntos com vocês, porque eu comecei o roteiro hoje de manhã e aí as coisas foram acontecendo e a gente mudou tudo para trazer as notícias mais fresquinhas. Então a gente vai falar sobre o Will Bank, que foi liquidado nessa manhã, vamos explicar como é que fica agora. Vamos também responder uma dúvida de um nosso jornalista aqui, ou de uma jornalista nossa, já também trazendo como exemplo o Sóstenes Cavalcante. Então a gente vai falar também sobre essa questão do imóvel, dos 470 mil ali guardados no armário, como é que fica isso, ITBI, esqueceu, como é que é tudo isso, não sabia de nada, mas vamos falar também de União Europeia, de Davos, então tem um monte de assunto para a gente passar, não quero perder tempo, já vamos para a nossa agenda, porque hoje o dia não está tão recheado, então vamos passar rapidinho aqui pela agenda, vamos falar do fechamento de ontem, que já tem tudo a ver com as nossas pautas do dia, que continuam repercutindo hoje. Então já vamos pôr a agenda aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque às 4 horas da manhã no Reino Unido saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor e o seu núcleo. Às 6h30 na França teve relatório mensal de petróleo, mas não aquele relatório mensal de petróleo que a gente tem da OPEP, é o da AIE. Às 8 horas, a FGV divulgou o IGPM, mas é a prévia do IGPM, é a segunda prévia de janeiro. Às 10h15, o monitor do PIB foi divulgado. Lembrando que toda vez a gente tem o IBCBR, que é a medição da atividade econômica, ou esse termômetro da atividade econômica, feita ali por meio dos dados da pesquisa mensal pelo Banco Central. E aqui a gente tem a medição da FGV, que tem uma metodologia diferente. É até legal comparar uma com a outra, quem sabe a gente não consegue amanhã. Se não mudarem os planos, né, se não liquidarem mais ninguém, se não aparecer dinheiro de alguém ali, novidades de dinheiro de alguém no armário, se a União Europeia não votar nada de manhã, a gente consegue fazer essa comparação para vocês. Meio-dia nos Estados Unidos tem vendas pendentes de imóveis de dezembro. Então aqui, né, um dado mais secundário, um dado que não deve ficar tanto na evidência. Então um dia aqui, pelo menos na parte da manhã, até o meio-dia, de dados, tirando o CPI ali do Reino Unido, dados que devem ficar mais aí no segundo plano. Inclusive IGPM, né, porque IGPM é a segunda prévia de janeiro ainda. Janeiro ainda não acabou. Então aqui um dado preliminar de IGPM, o que pode fazer um pouquinho de barulho é o monitor do PIB, mas mesmo assim uma agenda mais esvaziada, uma agenda que não tem aí na parte da manhã indicadores com maior relevância que podem conduzir os mercados. O que isso significa? Que assim como nos outros dias, o radar deve ficar mais voltado para o político e para o geopolítico. Foi justamente o que aconteceu ontem. E eu já vou trazer esse ponto para vocês, porque hoje o que se espera dentro da nossa agenda e mais no cenário político do que econômico, é justamente a última linha que vocês estão vendo aqui do Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Ou Davos. Eu falo que cada um fala Davos de um jeito, tem gente que prefere que se fale Davos, tem gente que prefere que se fale Davos. Então, no Fórum Econômico Mundial de Davos, a gente tem a fala hoje de Donald Trump. E isso está sendo muito aguardado, ainda mais aguardado, eu diria, depois dos recados que foram dados ontem. E a gente vai contar isso para vocês. Ainda tem investimentos em construção de setembro e outubro lá nos Estados Unidos, lembrando que os dados estão um pouquinho represados. Às 2h30 tem fluxo cambial semanal aqui no Brasil, medição do BC. E ainda tem PIB do quarto trimestre mais preliminar na Coreia do Sul. Como falei, o radar deve ficar mais no Fórum Econômico mesmo e no que for falado lá. Já vamos então passar para o nosso fechamento de ontem, porque a nossa bolsa bateu recorde, foi na contramão de Nova York, foi na contramão do exterior.
até reforçando um certo otimismo em relação a ativos brasileiros, a atratividade do mercado emergente, frente a todo esse cenário conturbado que a gente vê acontecer lá fora. Os títulos de dívida lá dos Estados Unidos estão perdendo um pouco de força e isso acaba reforçando essa entrada de recurso estrangeiro aqui no Brasil. E isso deu uma impulsão. Ontem aqui na nossa bolsa entrou bastante recurso estrangeiro, esse recurso estrangeiro vindo principalmente desses títulos de dívida dos Estados Unidos e buscando ganho nos emergentes, fez diferença ontem, mas a gente inclusive foi, como eu falei, na contramão de Nova York, porque por lá se tem muita incerteza, ainda mais com o acirramento diplomático e comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, agora com toda a intensificação da coisa com a Groenlândia, né? Então já não bastava, né, as tarifas que estavam sendo ameaçadas, agora Donald Trump quer comprar a Groenlândia e está usando as tarifas como forma de pressão. Inclusive isso foi amplamente falado ontem em Davos e a gente já vai explicar para vocês. Vamos colocar aqui no telão só para o pessoal de casa acompanhar, porque a Bolsa ontem passou 166 mil pontos, era uma marca que a gente ainda não tinha alcançado no fechamento. No intradiário a gente chegou a flertar com esse patamar, mas não a ponto de sustentar para o fechamento, mas ontem a Bolsa conseguiu e fechou em alta de 0,87. Ao mesmo tempo, teve leve alta de dólar, como vocês estão vendo aqui, de 0,31 a R$ 5,38. Mesmo que a gente tenha tido toda essa entrada de recurso estrangeiro, esse fluxo vindo de fora, principalmente saindo ali das treasuries, saindo dos títulos de dívida dos Estados Unidos, saindo dessa proteção que agora está até um pouco mais volátil, mais ameaçada, mais incerta, esse dinheiro entrou aqui, mas não o suficiente para derrubar o dólar. Ontem foi um dia de fortalecimento do dólar frente a moedas emergentes. Apesar dele ter caído frente aos pares, frente às moedas mais fortes, em relação às moedas emergentes, ele acabou se fortalecendo um pouco ainda em meio a toda essa turbulência. E nesse momento de turbulência, nesse momento de incerteza, a gente acaba vendo alguns movimentos atípicos, como a gente viu aqui. S&P 500 caiu, Nasdaq caiu, então um dia bem ruim para as bolsas nova-iorquinas, inclusive um dia bem ruim para as ações de tecnologia, que tiveram uma decepção, inclusive agora, isso deve continuar de certa forma nessa manhã, inclusive vou ver se já continua, porque as bolsas já estão abertas, eu já posso passar se isso continua ou não, mas o que se espera é uma fraqueza, ainda não atualizou aqui para mim, mas uma fraqueza das empresas ainda de tecnologia depois da decepção com a Netflix, que acabou divulgando resultados ontem. Então, o setor de tecnologia bastante balançado, os bancos também não trouxeram bons ventos lá em Nova York e toda a incerteza em relação às relações diplomáticas também pesaram bastante e as bolsas por lá caíram. A gente foi na contramão, justamente nesse equilíbrio, nessa busca por ativos emergentes que vem acontecendo, não só na renda fixa, porque a nossa taxa de juros é muito atrativa nesse cenário, mas também para a renda variável, porque alguns ativos aqui no Brasil ainda estão descontados. E como eu falei mais cedo, né, o nosso cenário de indicadores, a nossa agenda anda bastante esvaziada. Agora, com a temporada de balanços lá nos Estados Unidos, a gente pode até ter uma movimentação em relação a isso, mas a agenda está esvaziada. E ontem outros aspectos tomaram o protagonismo e o cenário geopolítico foi um deles. Principalmente as falas de Davos, né? Então, vários líderes ontem falaram no Fórum Econômico Mundial e esses líderes acabaram apontando no sentido que a gente já vem falando aqui há algum tempo, que é esse uso da força econômica e até dessa tentativa de manutenção da hegemonia dos Estados Unidos e essa forma de utilização de tarifas ou sanções econômicas para tentar fazer com que suas vontades sejam atendidas. E ontem isso foi muito falado lá no Fórum Econômico Mundial e acabou sendo lido como um recado para o Donald Trump. Justamente esse uso das tarifas, esse uso da economia ou das relações comerciais
para atacar outros países, e não só isso, para fazer com que esses países se submetam e aceitem termos e condições dos Estados Unidos. Então já vamos passar até para a nossa próxima notícia, porque é justamente isso que acabou norteando, que acabou conduzindo os mercados no dia de ontem, principalmente lá fora, e fez bastante diferença em um dia que a gente tem a agenda mais esvaziada. Então os mercados acabaram aí não só reagindo ao Trump, né, mas isso agora pela manhã, devem reagir ao Trump nessa manhã, essa matéria já pensando em hoje, mas aqui a gente está falando de ontem, justamente desses pronunciamentos de líderes no Fórum Econômico, mostrando que sim, deve-se ter muito cuidado e deve-se olhar com atenção, principalmente para esse uso do braço, do instrumento econômico, para pressionar países a submeterem e aceitarem as imposições dos Estados Unidos e do governo Trump. O exemplo mais emblemático que a gente tem recente é a Groenlândia, porque Donald Trump ameaçou colocar tarifas de 10%, sobretarifas de 10% a países que não concordarem com essa compra, com essa anexação de um território semi-autônomo que hoje pertence, de certa forma, à Dinamarca, e quem não aceitar vai pagar essa sobretarifa que pode chegar a 25% no futuro. Então, e no futuro aqui que eu digo é junho de 2025. E isso foi muito rebatido no Fórum Econômico. Alguns líderes falaram dessa dependência comercial com os Estados Unidos, que isso precisa mudar, que precisa ter uma diversificação e um multilateralismo mais presente. Ao mesmo tempo, já até puxo para a nossa próxima notícia, porque uma coisa está super ligada à outra. Ao mesmo tempo, o Parlamento Europeu, nessa manhã, acabou votando por um bloqueio, na verdade, sobre o bloqueio da ratificação do Acordo do Mercosul. Só para vocês entenderem, o acordo foi celebrado, depois ele foi assinado e hoje o Parlamento Europeu votou com um bloqueio para essa ratificação, para que se tenha uma investigação, para que se tenha um olhar um pouco mais profundo, até em questões mais jurídicas, ali pela Corte da Justiça da Europa, para que esse acordo ande. Só que isso atrasa o processo. Inclusive, no Em Detalhes, a gente tinha falado isso, que pode ser que o acordo seja aprovado, mas ele pode ter alguns mecanismos que atrasem essa aprovação. E esse é um deles, né? O lobby, principalmente o lobby do agro lá na Europa, acabou vencendo por poucos votos, mas ainda assim venceu. E esse bloqueio deve atrasar essa celebração, de fato, do acordo Mercosul e União Europeia. E aí eu acho muito curioso que isso aconteça, justamente em um momento que lá em Davos está se falando da dependência das exportações para os Estados Unidos, da dependência dos países dos Estados Unidos, e aí você tem um acordo bloqueado que justamente abria para esse multilateralismo. Então, fica uma coisa meio dúbia, né? Você tem, por um lado, uma dependência, aí a União Europeia tem essa dependência um pouco maior, a gente tem mais da China, mas a União Europeia tem uma dependência bem grande na balança comercial de exportações para os Estados Unidos, ficam cada vez mais cercados por tarifas, por sanções que possam acontecer caso desagradem o Donald Trump. E essas tarifas, quando colocadas ali por Donald Trump, elas são feitas de forma unilateral normalmente e muito monocráticas, assim, com decisões até autocráticas, eu diria. Ele decide, impõe, não precisa de justificativa, pode ser uma justificativa estapafúrdia, como, por exemplo, vocês não estão apoiando a compra da Groenlândia. Quantas outras a gente já não viu, mas nesse caso eu acho que fica ainda mais estapafúrdio e mostra que essa relação de dependência deve continuar, justamente porque o agro europeu está bastante preocupado em se proteger da inundação de commodities, principalmente aí alimentícias, pensando em agropecuária de forma mais geral, que entrem na Europa e acabem atrapalhando e acabem até prejudicando o produtor europeu. E eles estão tentando se fortalecer e atrasar cada vez mais esse acordo com o Mercosul. E isso
realmente, né, acaba colocando nessa situação não diria incerteza, mas uma situação dividida, porque por um lado eles estão ali tentando ir contra esse unilateralismo colocado por Donald Trump, ao mesmo tempo em que bloqueiam um acordo. Então as falas ficam um pouco desconexas, mas nós sabemos que o agro europeu ele tem esse protecionismo e quer manter esse protecionismo, inclusive a França tinha votado contra, tentando agradar o próprio agronegócio do país. Esses produtores do agro tentando buscar um apoio, inclusive para o governo francês, que hoje não existe de forma tão sólida, seria uma forma de buscar o apoio desse setor lá na França, que hoje está um pouco estremecido. Então aqui a gente vê, né, dois lados, também duas forças agindo de formas opostas e que vão aí em direções contrárias quando a gente fala, principalmente desse contexto geopolítico que vivemos hoje, que é justamente Donald Trump tentando impor suas vontades por meio da economia. O que foi falado, inclusive no Fórum Econômico. Para hoje, como vocês viram ali na nossa matéria do site, a expectativa é pela fala do Donald Trump, porque ele deve dar mais sinais em relação às suas políticas, ao seu governo e principalmente às políticas econômicas, fiscais, monetárias e também de relações comerciais. Então isso fica muito no radar. Amanhã a gente traz para vocês aí em casa o que o homem laranja de cabelos esvoaçantes, que usa shampoo que a gente falou ontem, vai falar no nosso Fórum Econômico e a gente traz em primeira mão. Ele está falando agora, inclusive, mas eu não consigo ler porque as falas estão muito rápidas e aí eu não conseguiria fazer os dois ao mesmo tempo aqui. Mas ele está falando agora, inclusive já atacou 11h15. Ele já atacou o Canadá, falando que o Canadá não tem sido grato aos Estados Unidos, repercutindo a fala do premier de ontem. Donald Trump vai atacar quem ele puder e tenho certeza que amanhã a gente traz todo esse material para vocês. Agora vamos falar de um outro assunto, vindo para o nosso Brasilzão, vamos sair lá da Suíça, vamos sair da União Europeia, vamos vir para o nosso Brasilzão, porque hoje de manhã foi liquidado o Will Bank. O Will Bank é o braço digital do Banco Master. Ele era ali um braço para competir com os bancos digitais. E esse banco Will, né, o Will Bank, não tinha sido liquidado. Ele não foi liquidado junto com o Let's, ele não foi liquidado junto com o Master. Ele foi liquidado hoje de manhã. E isso tem um porquê. Inclusive expliquei no N1, mas vou explicar de novo para quem está chegando agora. O Will Bank não foi liquidado na ocasião porque ainda existia interesse de compra por outros grupos financeiros. Então existia inclusive um grupo de fora do Brasil, um grupo árabe, que tinha interesse em adquirir, em comprar, em fazer essa aquisição do Will Bank, e o Banco Central ficou quase ali com uma tutela do Will Bank, enquanto essa negociação não ia para frente. Eles ficaram quase com o controle ali do Will Bank, inclusive muita gente perguntando lá no Mundo Invertido, perguntando ali onde acontecem os bagulhos sinistros, onde está o Will Bank, o que acontece a partir de agora e para onde isso deve caminhar. Então eu vou explicar aqui para vocês o que vai acontecer a partir de agora e por que é que isso aconteceu nesse momento. Vamos lá, vamos voltar então. O Will Bank tinha essa proposta de compra, só que essa proposta de compra não foi para frente. Essa proposta de compra não caminhou, houve uma desistência, inclusive, dessa negociação, e agora o Will Bank fica ali meio que à deriva, porque ele pertencia ao Grupo Master, o grupo conglomerado está com uma série de problemas, e isso começou a trazer problemas financeiros, inclusive para o Will Bank. O Will Bank que também emitia títulos de dívida, emitia CDB, para captar dinheiro a valores bastante agressivos de rendimento. Então o Will Bank tinha essa característica de competir no mundo ali do banco digital, de ser um pouco mais agressivo no marketing, ser mais agressivo na concessão de crédito e de cartões também. E para isso, ele não só cobrava taxas caras lá da ponta do crédito, como também captava dinheiro
com rendimentos mais altos para se manter atrativo e competitivo no mercado. Aí a gente já vê que tem essa característica. O que começou a acontecer? Começou a acontecer uma série de inadimplências, de atrasos nos pagamentos e algumas dívidas estavam na mão da Mastercard. Eram dívidas do banco com a Mastercard. E essas dívidas começaram a ficar cada vez maiores e cada vez mais acumuladas. Em um dado momento, a Mastercard viu que provavelmente ela ia tomar o calote ali, ela não ia receber, e ela falou, chega. Então, a partir de agora, as operações feitas pela Mastercard nos cartões do Will Bank não vão mais acontecer. Isso foi no dia 19. Então, já teve um basta ali da Mastercard falando que as operações por meio dela, né, porque ela é uma intermediária, ela é uma empresa financeira ali que faz esse intermédio do cartão, ela é a operadora do cartão, ela falou, não, o Will Bank a gente não vai mais fazer operação, não vamos mais operar com esse banco. E aí não dava mais já para fazer operações com a Mastercard. Hoje ela pede a liquidação dessas dívidas, então ela acaba executando as dívidas que tinha com o Will Bank, já na expectativa que não ia receber, e isso coloca o banco numa situação financeira bastante complicada, com a execução de uma grande dívida que estava rolando com a Mastercard. E aí o Banco Central interveio e liquidou o Will Bank hoje de manhã. E aí para você que tem CDB, que tem qualquer título do Will Bank, tinha conta no Will Bank ou comprou por meio de uma corretora, por meio de um banco, um CDB ou qualquer título de renda fixa do Will Bank, o processo vai ser o mesmo do Master. O Banco Central fez a intervenção e agora vai cair no colo do FGC pagar os credores até 250 mil por CPF e por... Onde está o Will? Acharam o Will, ele está aqui no nosso andar de cima, nosso vizinho de cima. Acharam rapidinho, e nem era esse que a gente estava procurando, né? Mas ele eu acho que serve também. Mas acharam, já está lá, a postos para receber vocês daqui a 7 minutinhos. Então, o que acontece a partir de agora? Vai rolar a fila do FGC de novo e esse prejuízo vai ficar de novo para o Fundo Garantidor, que é mantido pelas próprias instituições financeiras. Mais um episódio e mais uma sequência aí no capítulo da novela do Master, que ainda está longe de acabar, deve aparecer muito mais coisa, inclusive agora tem toda a relação do Will Bank com o BRB, isso não para por aqui. Depois eu volto para explicar para vocês com mais detalhes como é que fica o lado também do BRB com a Mastercard. Mas agora, só esclarecendo para vocês que podem ter algum título, podem ter algum dinheiro ali no banco, vai ter que entrar na fila do FGC, infelizmente, e o processo vai rolar para o recebimento do crédito, quem sabe agora mais rápido, dentro dos 30 dias úteis. Mas agora a gente está vendo os braços ruírem, né, os braços do Master, porque até então o Master e o Let's Bank tinham sido liquidados, a Reag tinha sido liquidada, que tinha inclusive relações com o Master e foi quem intermediou a compra do Will Bank. Então aqui a gente vê que também as histórias começam a se entrelaçar, a se cruzar. E agora o Will Bank foi o próximo alvo dessa liquidação que tenta manter o sistema financeiro saudável. E como prometido, porque uma coisa tem sempre a ver com a outra aqui no nosso programa, eu vou responder a pergunta de um jornalista e convido você também a deixar a sua dúvida no chat, porque eu quero responder as dúvidas de vocês também. Mas hoje, quem pergunta é a Laura Couto, do Urgente, e eu vou responder trazendo um exemplo prático. Então, vamos lá, vamos ouvir a pergunta da Laurinha. Eu queria saber por que dizem que guardar dinheiro na poupança não é uma boa forma de investir o seu dinheiro. Bom, a poupança, ela tem várias pegadinhas para começo de conversa. Ela, primeiro, não é tão líquida quanto parece. Porque você pode pensar, se eu resgatar a poupança, cai no mesmo momento na conta. Resgatei, caiu. Então não tem ali não tem, né, essa demora para receber. Só que muita gente esquece que a poupança só rende no aniversário. Ela rende uma vez por mês quando ela faz aniversário. Se você resgata antes do aniversário, para começo de conversa, você não vai receber a rentabilidade daquele mês.
por aí ela já sai atrás de outros investimentos que também são líquidos. Na verdade, ela é menos líquida que os investimentos líquidos, que são fundo DI, CDBzão do banco 100% do DI, aquele Tesouro Selic também. Então ela acaba tendo menos liquidez porque ela só rende uma vez por mês. E aí você fica naquela sinuca. Abro mão da rentabilidade, resgato agora, ou espero completar o aniversário para ganhar a rentabilidade do mês. Outro ponto é o próprio rendimento, porque depois que mudou a regra da poupança, ela tem algumas pegadinhas aí em relação à taxa Selic. Se a taxa Selic tá baixa, ela rende em relação à Selic. Se a Selic sobe muito, sobe acima de 8,5%, ela rende 0,5% ao mês. Então, ela já também sai atrás na rentabilidade. E aí vocês podem perguntar, Débora, mas a poupança é líquida de imposto. Os outros investimentos eu vou ter que pagar imposto. Mas os investimentos, ainda que com tributação, e ainda que com a tributação mais alta, e a gente vai ver isso agora, eles vão render mais do que a poupança. E a gente pegou um exemplo muito bom aí para falar com vocês, de uma pessoa que não sabe de nada. Ele não sabe de nada, ele é inocente. Ele não sabe, ele vendeu um imóvel na confiança. Esse imóvel, ele vendeu, inclusive, recebeu dinheiro antes de vender, porque isso é muito comum, segundo ele, no interior. Eu não sei vocês, mas eu todo tempo estou vendendo um imóvel e recebendo antes o dinheiro em espécie. Então ele não sabe de nada, ele não vê ali nada, não sabe se pagou ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, não sabe se pagou, esqueceu o dinheiro, um trocadinho ali de 470 mil guardado no armário. Ele não sabe, só sabe que recebeu o dinheiro da compra, da venda, na verdade, do imóvel na confiança, porque nem o imóvel ele tinha entregado ainda. Mas recebeu antes, uma coisa muito comum, né? Receber 470 mil em espécie. Gente, eu não vejo uma espécie de dinheiro desde a pandemia. Se vocês me pedirem, Débora, você tem R$2? Eu vou falar, não tenho, porque eu não vejo uma espécie há muito tempo. Mas Sóstenes Cavalcante, aparentemente, vê bastante dinheiro em espécie, é muito comum receber esse dinheiro e tudo mais, e guardar no armário. Então hoje a gente vai pegar a dúvida da Laurinha e usar de exemplo o Sóstenes Cavalcante para mostrar não só como funciona o custo de oportunidade, que é o que você deixa de ganhar por deixar o dinheiro embaixo do colchão, mas também a diferença da poupança para um Tesouro Selic, por exemplo, que é tão seguro quanto, e inclusive tem mais liquidez. Você pode pegar o dinheiro mais rápido no sentido de não ter que esperar completar o aniversário. Então vamos primeiro colocar aqui a rentabilidade da poupança. E aí muito engraçado, né? Porque Sóstenes Cavalcante não sabe de nada, não viu nada, não pagou. Ele é o contrário da Hebe, que viu, experimentou, provou, serviu, pagou. Então vamos ver aqui como é que fica o rendimento da poupança. Se a gente pegar a data que ele falou que ele vendeu o tal do imóvel e deixou o dinheiro parado no armário. Se a gente pegar essa data de 24 de novembro de 2025 até o dia 23 de janeiro, vocês vão falar, ai, Débora, mas hoje é dia 21. Mas a simulação não deixava fazer para hoje, então a gente jogou para o dia 23. Então ele deixou aí o dia 23, até o dia 23 o dinheiro paradinho na poupança, né? E a poupança dele, a poupança nova. Então a poupança que tem aquelas regras que dependem da Selic. Hoje com a Selic alta, rende ali 0,5% ao mês. A gente tem aqui mais a TR, claro. O valor nominal que ele aplicou lá foi 470 mil lá do armário. E agora, valor corrigido na data final, na nossa data 23 de janeiro de 26, seria R$ 473.172,97. Aí, na poupança, que não é o melhor investimento, já respondendo a dúvida da Laurinha, ele perdeu R$3.000 nesses, vamos pensar, dias úteis, 40 e poucos dias úteis. Perdeu R$3.000. Isso é custo de oportunidade, é o que ele deixou de ganhar. Então, o que vale tanto para o Sóstenes que ele pode abrir mão assim, ó, R$3.000 não é nada. Mas, vamos ver quanto renderia se ele colocasse esse dinheiro no Tesouro Selic para mostrar que mesmo pagando imposto e a maior alíquota do imposto, ainda vai ser melhor do que a poupança. Então vamos colocar aqui rapidinho na tela para eu entregar o programa para o Will, porque a gente já achou ele. Então vamos lá. Ele teria dias corridos até o vencimento, esquece isso, porque a gente colocou o vencimento lá para o dia 1º de março. Dias corridos entre a data de aplicação 24 de novembro e 23 de janeiro aqui, 59,
mais dias úteis 42. Então ele deixou 42 dias úteis esse dinheiro paradão lá no armário. Aplicou 470 mil, a taxa de juros está 15%, o valor bruto investido era 470 mil, e aí lá no final ele receberia 481 mil. 481 mil aqui, brutos, tá? Aí a gente tem que tirar a custódia, que é o que o Tesouro cobra para deixar seu dinheirinho guardado, o imposto de renda na maior alíquota, de 22,5%, ia pagar aí uns 2.400 de imposto, mas ele não sabe nem se ele pagou ITBI, né? Que coisa. E aí, no final, ainda ia sobrar 478 mil reais para ele líquido já de imposto, com uma taxa líquida de 11,26, bem maior do que a que anualizada, claro. Uma taxa muito maior do que a poupança pagaria no mesmo período. 8 mil reais contra 3 mil reais, dá 5 mil reais. Mas para quem esquece dinheiro no armário, não é mesmo? O que são 5 mil reais? Mas essa é a diferença e a gente pegou o exemplo do Sóstenes para a gente entender que de inocente ele não tem nada, de bobo ele não tem nada. Então, para perder 5 mil reais é porque muitas outras coisas estavam em jogo. Ninguém gosta de rasgar dinheiro, principalmente Sóstenes Cavalcante. Tenho certeza que ele não gosta. Dito isso, vou entregar para os nossos vizinhos de cima, mas antes vou convidar vocês para o Mapa da Mina, porque tudo isso para explicar que se você quer saber mais do que Sóstenes Cavalcante, e se Sóstenes Cavalcante tivesse assistido o Mapa da Mina do ano passado, não teria feito essa besteira, a não ser que ele esteja querendo ocultar patrimônio mesmo. Aí a gente vai para outra história. Mas, se ele tivesse assistido o nosso Mapa da Mina, não ia querer perder 5 mil reais. Quem dirá no mais longo prazo. Você quer saber mais? Né? Não quer ser o Sóstenes Cavalcante aí com as suas aplicações financeiras? Então você entra em iclmercado.com.br, se inscreve para o Mapa da Mina de 2026 para não ficar perdido nesse cenário que vai ser turbulento esse ano. É imprescindível que você saiba a direção certa e também não vai cair em cilada de Wellbank, Master e etc. Então, eu convido vocês a se inscreverem para a nossa aula, que é gratuita, mas precisa da sua inscrição para você receber o convite. Agora sim, entrego para os nossos vizinhos de cima, já achamos o Will, ele está junto com o Lucas Rocha, prontos para receber vocês, e eu volto amanhã para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Em 2025, o mercado financeiro errou todas as previsões para dólar, bolsa e tudo mais. Mas isso não é surpresa. O mercado tem interesse por trás de todas as previsões. E quando você entende só metade do caminho, você vira refém dos coaches e do mercado financeiro que são patrocinados por bancos. É por isso que eu e o Eduardo Moreira preparamos algo de especial. O Mapa da Mina de 2026, no dia 29 de janeiro, às 8 horas. Uma aula para quem quer previsões independentes para 2026, sem interesse de banco por trás. Você vai entender o que se espera de verdade para dólar, bolsa, juros e fundos em 2026. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperto ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.